Olá, pessoal, boa tarde. Iremos iniciar no segundo semestre o conteúdo O Iluminismo, do capítulo 5. E aí a gente vai ver qual foi esse legado do Iluminismo. No nosso cotidiano, a gente vê que ele está impregnado de aparelhos e processos que só puderam ser desenvolvidos por meio de pesquisa científica. Até o século XVII, a ciência ela não era tão acreditada, né? E aí, a partir do século XVIII, com um movimento que revolucionou, né, a parte da ciência, a parte do conhecimento, a ciência ela teve mais peso, ela teve mais credibilidade. Basta imaginar, então, hoje, como é que seria a nossa vida sem eletricidade, sem antibióticos, sem o telefone, sem a internet. Hoje a gente não vive sem a internet. Nós estudamos, inclusive, hoje pela internet, né? E aí, se tirasse tudo isso da gente, a energia, o celular, né, a internet, os antibióticos, né? Como é que a gente viveria? Né? A gente poderia imaginar como seria a nossa vida assim? Então, pessoal, a ideia de progresso das ciências melhoraria a vida humana, certo? Isso foi difundido por um movimento que iniciou no final do século XVII na Europa, né, especialmente na França, e de lá se difundiu por toda a Europa e pelo mundo todo. Né? Aí já no século XVIII, esse movimento levou o nome de Iluminismo. Por que Iluminismo, né? Vocês podem até imaginar, Iluminismo vem de iluminar. Então, as pessoas vinham de uma idade, de um período mais sombrio, um período onde as superstições, um período onde se acreditava muito na religião, que se estava muito pautado na religião, em superstições, em tudo que a igreja dissesse, que as pessoas viviam, né, nesse obscurantismo. Certo? Depois a gente vai falar sobre isso na atualidade, certo? Que parece que a gente está regredindo lá para a Idade Média. Então, pessoal, os iluministas, que eram os pensadores desse movimento, do iluminismo, eles acreditavam que os avanços científico-tecnológicos, aliados ao acesso mais igualitário à educação, que é muito importante, não adianta ter muitos recursos tecnológicos se a população não tem acesso, né? Então, no século XVII, a maioria das pessoas eram analfabetas. As pessoas não tinham acesso ao conhecimento. Onde é que acontecia o conhecimento? Onde é que era o gerador do conhecimento? Nos mosteiros da Igreja Católica, né? Então, todo o conhecimento, ele tinha, a igreja detinha esse conhecimento, certo? Então, só quem era mais letrado, digamos assim, né? Quem tinha estudo eram padres, bispos, arcebispos, né? Às vezes até os reis, nem eles, né, tinham tanto grau de instrução como os padres, porque o conhecimento eles aconteciam justamente nos mosteiros, nas igrejas. Então, aliado, né, ao acesso igualitário à educação, isso tudo levaria, né, esses avanços tecnológicos levariam a um mundo mais pacífico, justo e tolerante, no qual as pessoas viveriam mais e melhor. Tudo bem, isso na teoria. E na prática, será que aconteceu? Então, naquele período foi uma grande revolução, né? O movimento iluminista, que a maioria das pessoas eram analfabetas, certo? E nem todos tinham acesso ao conhecimento, não existiam escolas públicas, universidades, muito menos, né? Então, para que isso acontecesse, porém, seriam necessárias mudanças no plano das mentalidades e das instituições, principalmente as instituições governamentais. Quem tem que promover a educação do seu país é o governo, né? E se ele não promove isso para todos, né? Na época, a maior parte da Europa era governada por monarquias absolutas, reis que governavam sem a ajuda de ninguém, não aceitavam a opinião alheia, em que a Igreja Católica fosse protestante em que a igreja, se ela for, mesmo ela sendo protestante ou católica, ela é que ditava as normas. Então, até o final do século XVII, né, início do XVIII, e ainda perdurou por alguns tempos, né, alguns anos, a igreja e o Estado, eles governavam juntos. Por isso que os iluministas, eles defendiam a separação da igreja e do Estado, certo? Eles também
difundiam a ideia de que o governo deveria garantir à população a liberdade de pensamento e de expressão perante a lei e o acesso à educação, entre outros direitos básicos. Né? Porque eles pregavam o seguinte, pessoal, eles difundiam o seguinte: a pessoa, ela tendo conhecimento, ela tendo acesso ao conhecimento, ela vai poder pensar por si própria e não só acreditar no que o Estado diz, o governo e a igreja. Ela não poderia mais só pautar sua vida, e isso era em todos os aspectos, viu? A igreja e o Estado, eles mandavam na vida da pessoa, eles dominavam a vida da pessoa em todos os sentidos. Então, os iluministas, eles pregavam isso, que se a pessoa, né, tivesse conhecimento, ela poderia, certo, pensar por si própria, e aí ela poderia contestar as coisas. Aí, isso agradou a igreja ao Estado? Claro que não, né? Então, segundo os iluministas, as pessoas eram capazes de orientar a própria conduta de maneira autônoma e racional. E, portanto, a organização da sociedade devia pautar-se pela razão e pela liberdade. Pela razão é que você, tendo conhecimento, você vai distinguir o que é certo e o que é errado. E a liberdade é você ter liberdade para se expressar, para formular seus próprios pensamentos, e não ir só pela cabeça da igreja e do Estado, como era até o século XVII. Assim, o iluminismo expressava uma visão, sobretudo, otimista da capacidade do ser humano de forjar o próprio destino. Esse movimento é o tema do capítulo 5. Essa abertura aqui que eu li e expliquei aqui para vocês, ela está na página 86. Né? E aí, vamos aqui a algumas reflexões, né? Bem, como os iluministas diziam, eles acreditavam que as pessoas eram capazes de conduzir sua própria conduta, ela pensar por si própria, a partir do conhecimento. Mas vamos pensar hoje, século XXI, né? A gente vê tantas contestações, né? O pessoal contestando a ciência, que no século XVIII ela ganhou força, que no século XVIII ela ganhou emancipação, né? Que ela foi acreditada a partir do século XVIII, que tudo agora tinha que ser comprovado cientificamente a partir do século XVIII. E hoje, em pleno século XXI, né, a gente vê as pessoas não acreditando em vacinas, as pessoas não acreditando em orientações do órgão maior, né, que é a Organização Mundial da Saúde, sobre essa pandemia, as pessoas desacreditando porque elas têm outro tipo de informação, né, pelo WhatsApp, que traz fake news, e as pessoas ficam em dúvida, aí começam a questionar se a Terra realmente ela é redonda, na verdade ela é esférica, não é? E achatada nos polos, ficam questionando, achando que a Terra é plana, contestando várias coisas, né? Que a ciência comprovou, que a ciência atesta, e a pessoa fica contestando porque ela viu num grupo de WhatsApp. O que vocês acham que pode ser esse movimento, principalmente aqui no Brasil, pessoal? Que não é só no Brasil, isso é mundial, viu? Isso é um fenômeno mundial das pessoas acreditarem tanto em notícias falsas, fake news, que elas passam a contestar coisas comprovadas cientificamente, coisas que eram do século XVII, né? Parece que a gente está regredindo, a gente não está progredindo como era o ideal iluminista, né? Que eles pregavam o progresso a partir do desenvolvimento intelectual das pessoas, as pessoas pensarem por si própria e contestar tudo que fosse superstição, tudo que fosse do senso comum, né? Reflitam isso aí, pessoal. Será que o que está acontecendo com a população, principalmente brasileira, né? Que é a nossa realidade? Por que as pessoas estão contestando a ciência comprovada, né, que ela trouxe vários benefícios, claro que trouxe também malefícios. Depois, no decorrer do capítulo, com a Revolução Científica, a gente vai perceber que tem os dois lados, né? Tem os benefícios e tem os malefícios, tá bom? Então, a gente já inicia aqui sobre o iluminismo e a gente vai ter muito assunto para falar ainda. Até mais.